O julgamento do STF que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal é um dos temas da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Dr. Kiyoshi, deu até no New York Times, Brasil é a maior nação a descriminalizar a maconha para uso pessoal, sinal de uma crescente aceitação global da droga, palavras do jornal. A decisão da nossa Suprema Corte de descriminalizar a maconha para uso pessoal ainda fixou aí a quantidade de 40 gramas para diferenciar o traficante do usuário, né? Deixa claro que essa decisão, doutor Kiyoshi, não legaliza o porte, né? Ela continua proibido o consumo da droga em locais públicos. Não tem mais consequência criminal, mas ainda consequências administrativas. Na prática, doutor Kiyoshi, o que muda com esse novo entendimento aí do Supremo Tribunal Federal? É um passo à frente, como sugere aí o jornal americano, ou estamos perdendo para a guerra às drogas? Aí houve claramente uma intromissão do Supremo Tribunal Federal nos assuntos de alçada do Legislativo. O Congresso Nacional, de uma forma clara e insofismável, considera crime tanto o uso da maconha para consumo próprio como para o tráfico. Só que a lei fixa uma pena mais branda para o usuário e mais severa para o traficante. Mas ambas as hipóteses configuram crime. Tanto é que o ministro Gilmar Mendes, durante o julgamento, ele fez duríssimas críticas à postura atual do Supremo Tribunal Federal de desrespeitar o que o Congresso Nacional legislou. Não é? Isso não é papel do Supremo Tribunal Federal dar uma de populista, procurar auscultar a opinião pública e decidir consoante a repercussão do assunto na mídia. Não é para isso que existe o Supremo. Como diz o ministro Fux, o Supremo tem que buscar a verdadeira vontade objetiva da Constituição, não a vontade popular, porque eles não foram eleitos pelo povo. Entendeu? É o único poder que não recebeu nenhum voto da população. Portanto, esse negócio de fazer audiência pública para ver se aborta ou não aborta, para ver se demarca as terras indígenas ou não, isso é pura demagogia. Isso daí, a audiência pública é da alçada do Congresso Nacional para direcionar o projeto legislativo em consonância com a vontade da maioria da população. Isso não é papel do Supremo Tribunal Federal. Neste particular, o presidente Lula acho que ele não estava no seu normal, ele disse uma coisa correta. Isso é a matéria para o Congresso decidir, e não o Supremo. Quer dizer, sem querer, ele falou uma coisa certa, né? Doutor Jorge, o senhor lembrou, né? O Congresso já está votando aí uma lei para endurecer ainda mais a guerra às drogas. A PEC das drogas já passou no Senado e na Câmara o presidente Lira já formou aí uma comissão para elaborar uma PEC que criminaliza o porte de qualquer quantidade aí de droga ilícita, né? E como o senhor mesmo lembrou, o presidente Lula disse que a decisão tem que ser mesmo do Congresso, né? Mas, doutor Kiyoshi, o Barroso falou que, na verdade, não foi uma questão da Suprema Corte votar isso, colocar isso em pauta. Foi uma questão que chegou à Suprema Corte, né? Então, o que vai acontecer agora com os processos na Justiça? Fui preso, portei ali uma quantidade inferior a 40 gramas, o entendimento do Supremo aí é que eu não sou traficante, o Congresso diz que a atitude é ilícita, vai ter aí uma guerra na Justiça, doutor Kiyoshi, para decidir se é crime ou não o porte da maconha? Não, com a decisão do Supremo e com a reação do Congresso Nacional, promulgar uma emenda constitucional criminalizando ambas as hipóteses, acabou a discussão, né? A não ser que o Supremo invente acolher
uma ADI impetrado por um partido político ou por alguém que tenha legitimidade para essa ação, entenda que a PEC é inconstitucional, não é? Aí seria uma guerra. Aí seria o caso de o Congresso Nacional adotar uma medida correta, né? Porque na democracia existe um princípio de freios e contrapesos que impede um poder de fazer o que bem entender, sem que os outros dois poderes imediatamente intervenham. Então, foi isso que aconteceu com essa PEC das drogas, que acaba com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em tese, não é? Porque descriminalizar, dizendo que há ah, uma infração administrativa que se insere no âmbito da política de saúde, entendeu? Tratamento do drogado, isso não é matéria do Supremo Tribunal Federal, não é? O Supremo Tribunal Federal tem que decidir de acordo com a Constituição, não é? Não está na incumbência do judiciário traçar políticas públicas, seja em qualquer área. Agora, ele não pode decidir o mérito da política pública, mas pode decidir quanto a eventual vício formal da política pública aprovado pelo Executivo. É diferente. Agora, quanto à declaração do ministro Barroso, não dá para entender. Todo mundo sabe, até a criancinha sabe, que o Poder Judiciário só age provocadamente. Se ninguém provocar, ele não age de ofício. Agora, o errado é que, sendo provocado, ele adentra na esfera que não é da sua competência. Deveria fazer como 20 anos atrás os ministros faziam. Olha, vá lavar esse caso aqui na sua casa, não é casa do Congresso. Aqui não é lugar para discutir questões políticas. Doutor Pioche, mas como o Barroso falou, todo mundo aí que foi prejudicado em algum momento aí por essa lei inferior, anterior aos 40 gramas de posse de porte de uso pessoal, pode entrar aí na justiça. Enquanto a PEC não for votada, essas ações vão aí ocorrer. Aí, quando a PEC for aprovada, o objetivo aí, a intenção é que essas ações acabem ou não? Elas vão se encerrar ou vão Bom, continuar? enquanto não for aprovada a PEC, eventual acusado de crime por porte de 40 gramas ou meia dúzia de planta cannabis, Uhum. né, para uso próprio, poderia valer-se da ação da justiça para se livrar da acusação. Agora, o Congresso Nacional, ao legislar, como é da sua função, a sua atribuição constitucional, é sábio no ato de legislar. Já isso não acontece com o Supremo Tribunal Federal, que não tem a missão de legislar e também não tem experiência legislativa. Então, essa decisão do Supremo é um desastre. Ele pode incentivar ou ensejar crime de tráfico de droga. Basta que você dê uma de formiguinha, 40 gramas cada vez. Somando 100 vezes, vai dar 40 quilos, entendeu? Então, ele ficaria como o mero consumidor, porque ele foi preso, flagrado com 40 gramas. Então, é o caso de tratamento, de saúde e não de prisão. Então, você vê que absurdo que vai conduzir essa decisão é, contra a lei do Congresso Nacional. Sem dúvida, a manchete do New York Times vai ter que ser mudada aí, né? Esse avanço global que o New York Times citou, com certeza com a PEC das drogas, vai ter que fazer uma correção ali, que o Brasil não É, faz a o, maior Bra- parte. o Brasil não tem que seguir a opinião mundial, né? Porque a opinião mundial é sempre no sentido de afastar da normalidade, né? Então, tudo que for anormal, coisa adoidada, amalucada, a opinião pública internacional parece que está aplaudindo, né? E aqui no Brasil, essa doença pegou também, né?
Doutor, que eu acho mudando de assunto, falando aí dos 30 anos do Plano Real, a hiperinflação foi controlada, mas o país aí ainda luta para equilibrar as contas públicas. Acompanhamos aí o presidente Lula afirmando que o dilema não é cortar os gastos, é saber se precisa cortar ou aumentar a arrecadação, né? A cada fala do presidente Lula, o dólar dispara, a reação do mercado é péssima. 3 décadas do Plano Real, doutor Kiyoshi, qual é o nosso desafio aí para avançar, para fazer o país voltar a crescer? Só mudando o presidente, né? Porque com esse que está aí, ele está acabando, destruindo o país, está desorganizando as forças produtivas do país, começando pela reforma tributária amalucada, que acaba com as fontes produtoras, né? E agora, o presidente Lula, ele, ao fazer essa declaração que você acaba de mencionar, ele desconhece o ABC das finanças públicas, né? Por que que ele não deixa isso com o ministro da Fazenda, em vez de ficar metendo o bedelho na Petrobras, no Banco Central, na economia? Ele não entende nada, entendeu? É exatamente o contrário do que ele falou. As despesas públicas hão de conter dentro dos limites da arrecadação, e não o contrário. A arrecadação tem que crescer à medida que vai aumentando a despesa. Isso não faz sentido. Isso daí então para que existe o orçamento? Então, o governo ele age, gasta de uma forma discricionária e não de forma legal, conforme fixado na lei orçamentária, que atribui um valor para cada dotação, para cada setor da atividade social, entendeu? Ele vai gastando a olho, e foi assim que o Brasil está chegando a quase a 80% do endividamento, né? Então, ele está levando o país a um abismo, né? Um abismo cujo fundo é parece um vulcão em ativo, né? Isso é um absurdo que jogar fora 30 anos de sacrifícios para conter a inflação. Agora, ele está pressionando o Banco Central para liberar os juros, né? Então, para que ele quer fazer isso? Ele quer proteger, com a bandeira populista, a camada mais pobre da população e pune a maioria da população trabalhadora, produtora de riqueza. Isso não faz sentido. Doutor Kiyoshi, lembrando aí que o presidente Lula não perde a oportunidade para mostrar que veio mesmo para gastar e não quer saber de teto de gastos, né? Ele veio para quebrar o país, isso sim. Isso daí está mais provado de que 2 mais 2 é 4, né? Doutor Quioche, a gente teve aí uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia, foi um golpe tradicional, né, com os tanques militares nas ruas, arrombando aí a porta do Palácio Presidencial. Se falou em golpe no Brasil, né, com a depredação dos prédios dos três poderes, e deve ser uma preocupação na América Latina, principalmente, doutor Quioche? Bom, esse episódio da Bolívia vem muito bem demonstrar o que é tentativa de golpe. O que não aconteceu em 8 de janeiro. Não houve tanques na rua, não houve invasão do palácio por militares, não houve nada disso. Houve uma reunião de pessoas desarmadas em que alguns descambaram para a violência, para quebra-quebra, não é? E então isso foi muito bom para você discernir uma coisa da outra. Golpe, tentativa de golpe é aquele que aconteceu na quarta-feira na Bolívia. Agora, existem várias versões quanto à causa dessa tentativa de golpe. Atribui a um discurso contrário a Evo Morales, né, o ex-presidente. Então, as Forças Armadas, ou o setor das Forças Armadas, estariam descontentes com isso. E outra versão é que não houve praticamente uma mobilização das Forças Armadas. Foi mais um projeto pessoal do ex-comandante do Exército. Então, que ele sim
quis tomar o poder. Isso é próprio da ditadura. A ditadura toma o poder pela força e é destituído igualmente pela força. Não é? Foi o que esse ex-comandante do Exército tentou fazer e não deu certo porque não houve adesão das Forças Armadas como uma instituição permanente. Doutor Kelch, nosso tempo encerrou. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Tá. Tchau, tchau. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!